Bora então para mais um vídeo aí de resultados do dia, o trade diário. Vou falar para vocês nesse vídeo sobre o meu operacional do dia, as minhas análises feitas no mini índice no dia de hoje e quero também comentar com vocês sobre Soja 3, tá? Um ativo aí que saiu uma notícia que tá dando meio que falar, tá tendo uma certa repercussão por aí, beleza? Bora lá então, vamos começar antes falando do ativo, da Soja 3. Eu vi essa notícia aqui, galera, olha só que interessante. Soja 3, o que está acontecendo com Boa Safra? Ações desabam 15% após resultado. E aí eles falam, para os analistas, a execução comercial agora está em foco, com a empresa provavelmente expandindo seu fornecimento de sementes em cerca de 40% em relação ao ano anterior. Ora, se a empresa está expandindo o fornecimento de sementes em cerca de 40% em relação a 2024, por que as ações desabam? Se ela está crescendo, né, existe aí uma perspectiva de melhora de crescimento dos seus resultados também. Então, a manchete e o subtítulo aparentemente está em contradição, mas a gente lendo a matéria com mais calma, com mais cautela, a gente consegue entender o motivo. E aí eles explicam, olha só, as ações da Boa Safra, Soja 3, veem suas ações desabarem mais de 15% após os resultados do terceiro trimestre de 2025. Tudo bem que a escrita aqui não está tão boa, porque está falando aqui, as ações da Boa Safra veem suas ações desabarem. Né? Na verdade deveria ser, né? As ações da Boa Safra veem seus preços desabarem, né? Deveria ser alguma coisa nesse sentido. E não as ações veem suas ações. Mas vamos lá. A meio-dia e 27, horário de Brasília, a Soja 3 tinha baixa de 15,49%. Olha só, uma queda de mais de 15% a R$ 9,60, fazendo com que as ações virarem para a queda do ano. Fazendo com que as ações virem, né, ou viraram, fazendo as ações virarem para a queda do ano cerca de 5%. Pô, Infomoney, vamos contratar um redator melhor aí, meu amigo. A companhia encerrou, se quiser me contrate, hein? A companhia encerrou o terceiro trimestre de 2025 com receita líquida de 1,1 bilhão de reais, uma alta de 56%. O lucro líquido cresceu 26% e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é o EBITDA, né, ou EBITDA, né, tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala do outro, mas enfim, o lucro antes de descontar tudo isso, juros, impostos, depreciação, amortização, subiu 54%. Olha só, e o lucro bruto também aumentou 51%, cara. Então, tudo subindo. O que está acontecendo? E vamos lá. O que os analistas, nossos queridos e amados analistas, estão falando? Para os analistas do Itaú BBA, o balanço é negativo. A Boa Safra divulgou seus resultados trimestrais com cerca de 1,13 bilhão de reais, 8% acima das nossas projeções. Ora, mas se vocês projetaram um X, eles apresentaram um resultado desse 8% acima desse X, como é que vocês estão falando agora que o balanço é negativo? E aí eles explicam, apesar desse resultado acima do esperado, observamos uma sazonalidade potencialmente mais fraca. Já havia sido incorporada às nossas projeções durante a prévia dos resultados. Então eles estão falando, olha, não é que a Boa Safra foi tão bem assim. Ok, ela foi bem, foi legal, mas a gente avaliava que a safra ela ia ser mais fraca do que ela realmente foi. Então eles estão justificando dessa forma. A XP então nós vimos agora Itaú. Agora a XP, olha só, aponta que os resultados da Boa Safra vieram melhores anualmente devido às bases fáceis de comparação. No entanto, os lucros ficaram abaixo das estimativas e devem levar a revisões negativas, tanto do ponto de vista de receita quanto de margem. Então a XP já está falando que, olha, ela não tinha uma visão tão boa quanto Itaú para Boa Safra, né?
Enquanto isso, a carteira de pedidos da empresa, reportada em 861 milhões nesse trimestre, apresenta um aumento significativo em relação ao ano anterior, mas abaixo, levemente abaixo das expectativas para o ano. Para os analistas, a execução comercial está agora em foco, com a empresa expandindo seu fornecimento de sementes em cerca de 40% em relação ao ano anterior. E eles dizem, aí o Banco do Brasil, atualmente a receita acumulada no ano está ligeiramente abaixo das expectativas e das expectativas do consenso, o que pode ser compensado por uma sazonalidade mais forte do que o esperado no próximo trimestre, ou então pela dinâmica de preços, ou seja, né, um aumento aí de preço de repente das commodities comercializadas por soja, né? Basicamente eles estão falando isso, galera. O que eu entendo disso tudo, o que eu considero em relação a isso, né? Por que as ações estão caindo 15%? Para mim, na verdade, não é nada em relação à questão de, nossa, a gente achava que era uma coisa, um X veio acima do esperado, mas é porque a gente analisou errado. Para mim, eles estão realizando lucro aí, principalmente o Itaú. Ele vem realizando lucro, deve estar mudando, remanejando posição em carteira, coisa assim. E aí está impactando bastante na soja 3. Vamos dar uma olhada, inclusive, no gráfico da soja 3. Aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Soja 3. Opa, soja 3. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário da soja 3. Olha só, agora está caindo 15,32% nesse exato momento. E se a gente vier desde o gráfico mensal, o que a gente observa? Bom, no gráfico mensal, a gente observa, não tem muito o que falar, né? Uma lateralização desde 2021 aqui, que é o começo do meu gráfico. Não sei se foi o começo de soja 3, mas é o começo do meu gráfico aqui, ó. Tá lateralizado, levemente em queda, né? Se a gente considerar a abertura aqui de 2021, né, do primeiro candle até agora, o fechamento, 24% aí de queda. Então tá uma queda mais ou menos considerável, mas é uma ação aí que sobe, que desce e que a gente já consegue observar que realmente é uma ação aí cíclica, né? Passa por momentos de dificuldade, sobe bastante, cai bastante. E é isso. No gráfico semanal, a gente observa aí uma região de consolidação. Tudo bem que fundamentalistas falam que análise técnica não existe, né? Que análise técnica é a mesma coisa que horóscopo, mas tudo bem, deixa eles falarem, né? O que a gente observa aqui? Bom, a gente observa que o gráfico vinha numa subida, subiu forte, inclusive, em todo 2023, fazendo zigue-zagues aí ascendentes, marcou um topo duplo aqui, começou a fazer zigue-zague descendente em 2024, chegou a praticamente anular toda a alta de 2023 até meados, comecinho de 2024. Depois de 2024 anulou. E esse ano, inclusive, a partir desse ano, existe uma lateralização enorme aqui em soja 3. Enorme em relação à duração, é praticamente um ano lateralizada, né? A gente não vê, não tem nada aqui, galera. Inclusive, olha só, veio aqui uma grande muvuca, um zigue-zague aqui absurdo. O preço deu uma pancada para cima, tentou subir, tentou ir para cima, não conseguiu, não deu continuidade a esse movimento, foi completamente anulado. Voltou aqui, segurou na região das médias, as médias já alinhadas para baixo, segurou na região das médias, fez um topo menor do que o topo anterior. Então a gente já pode traçar até uma LTBzinha aqui, ó. Não conseguiu perder fundo. Tentou de novo para cima, segurou de novo nas médias e agora, até o momento, vem rompendo fundo aí, acionando um pivô de baixa, tá? Por que até o momento? Porque nós estamos no gráfico semanal e hoje, meus amigos, hoje ainda é quarta-feira, então ainda tem muito pregão até fechar esse candle semanal aí, tá? Já no gráfico diário, a gente vê muita confusão, é um papel bastante complicado de operar, pelo menos eu, na minha concepção, no meu operacional, mas nos últimos movimentos a gente vê aqui um zigue-zague descendente, feio, cheio de sombras, cheio de sombra. Papa
Papa Stop. A gente vê uma tentativa aqui de alta, a gente vê que ela realmente começa a brigar na região das médias aí, né? Tentou ir para cima, não conseguiu, fez esse padrão aqui, ó, padrãozinho de Twin Towers, tá vendo? Armou um gift, acionou aqui e blum, desmoronou. Desmoronou, inclusive chegou a perder esse fundo anterior aqui, ó. E agora ela veio subindo aqui em outubro de 2025, né? Mês passado, subiu bastante, inclusive, tá? E agora ela veio com o dia de hoje, abriu já com mega gap de baixa e tá fazendo aí um candle monstruoso, tá? Uma barra de queda aí violentíssima, violentíssima. E se a gente colocar aqui os principais players do mercado agora, vamos ver quem que tá vendendo isso aqui, ó. Quem tá vendendo muito? UBS, Morgan, o Banco Safra, tá? E quem que tá comprando muito? A XP. E olha aqui, né, que coisa interessante. A XP, galera, que divulgou ali que os resultados dela não foram tão bons, que eles não estão tão otimistas com a soja 3. Ela é a maior compradora do dia, com mais de 1 milhão de ações. Olha só, 1.009.500 ações, tá? A XP, beleza? Então, tem que tomar cuidado com notícias, tem que ler para você saber basicamente o que está acontecendo, principalmente se você investe na empresa, ou se você pretende investir na empresa, você tem que ler para ver o andamento do que está acontecendo, tá? Mas faça você as suas próprias análises, estude o gráfico, estude isso aqui é uma movimentação monstruosa que está sendo feita aí por basicamente duas empresas gringas, né? A UBS, duas corretoras gringas e a Morgan, que estão se desfazendo do papel por qualquer motivo, e a XP, que criticou o ativo, que naquela matéria da Infomoney não está contente com o resultado, falou que olha, veio abaixo do que a gente esperava. Apesar de toda a alta que ele teve, veio abaixo do que a XP esperava. A XP está aí como a maior compradora. Inclusive, olha só, 25% do volume do dia é da XP, galera. Olha só que coisa interessante, né? É isso aí. Bora agora para falar do trade do dia. Vamos lá. Índice futuro. O que aconteceu no dia de hoje? O dia de hoje foi um dia bastante interessante, até para mostrar para vocês. Porque até então estava vindo o dia que você compra em qualquer lugar e ele sobe e você faz o seu lucro, né? E hoje está um dia de correção, pelo menos até o momento, 3h30 da tarde. O índice está caindo aí 0,45% basicamente, tá? No gráfico diário, então, a gente tinha o quê? Aquela mesma história que a gente vem contando nos últimos dias, ela ainda não foi alterada pelo tempo e nem pelo mercado. Ou seja, tendência de alta clara, tendência de alta fortíssima, tá? E meu alvo está ainda em 161, 155. Alvo do que, Rodrigo? Você está comprado para swing trade no índice futuro? Não, não estou. É um alvo de análise aí. É um ponto de referência que eu tenho para uma possível parada mais forte do índice, tá? Então hoje para mim procuraria compra novamente no mini índice para day trade, ok? Mais lógico, cada vez mais esticado. Eu não preciso repetir o que eu tenho falado nos últimos vídeos, né? Gráfico cada vez mais esticado, preço cada vez mais afastado das médias, tem que tomar cuidado, e foi o que aconteceu no dia de hoje. Começou a vir uma correção, tá? Até o momento a gente vê aqui, a gente consegue observar um inside bar, o que não quer dizer muita coisa. Inside bar aí eu costumo meio que ignorar nesse contexto aqui que tá. Então, para mim, se fechar assim o mercado, se fechar nesse momento, se fechasse, eu iria continuar considerando o movimento de alta e buscar os 161, 155 aqui em cima. Vamos para os 60 minutos? Aliás, vamos para os 5 minutos direto, porque eu acho que vai ficar mais interessante se eu explicar nos 5 minutos direto. Bom, aqui a gente tem então a abertura do mercado à vista, tá? Ele abriu com este dojizinho aqui, esse candle feio. Aliás, hoje, amanhã, foi terrível para o índice, né? Eu comprei aqui embaixo, tá, galera? Eu comprei aqui. Eu saí aqui
sem querer, e aí eu tive que comprar de novo, tá? Foi isso que eu fiz hoje? Deixa eu pensar. Deixa-me pensar. Por que tem uma venda aqui? Ah, não, que aqui também tem uma compra, na verdade. Tá certo. Então vamos voltar aqui, ó. Tava achando, eu falei, mas eu não errei hoje. Aqui, né, embaixo dessa seta verde tem uma seta amarela de compra, ó. Então foi aqui que eu comprei, imaginando o preço segurar aí basicamente nessa região, tá? Comprei aqui, ele caiu, imaginei que iria fazer uma violinada, comprei mais um aqui e esse um eu zerei aqui, tá? E aí eu fiquei posicionado com um só. O que aconteceu? O gráfico começou a subir, eu falei, beleza, vai ser mais um dia aí igual a todos os outros. Mas hoje eu estava enganado, por quê? Porque o índice só ficou mastigando pela manhã, né? Ele depois fez esse candle grande aqui de queda, teve esse pavio aqui que anulou um pouco do impacto desse candle de queda, tá? E aí formou um inside bar e eu comprado, tranquilo, nada a se fazer aqui, olha só, candles cada vez menores, cheio de pavio, candles ridículos. Tinha colocado mais compra aqui para baixo, tanto que eu comprei, já zerei aqui a parcial, né? Fiz a parcialzinha, tá? Tinha comprado mais para baixo, então fiz a parcialzinha, fui melhorando meu preço. Tentou subir, não conseguiu, fez um candle grande de queda. E aqui eu já estava imaginando, falando o seguinte, olha só, os candles de queda, eles estão mais fortes do que os candles de alta. Além disso, o volume também. Olha só, os volumes dos candles de baixa, eles estão mais representativos do que os volumes dos candles de alta, né? E realmente, olha só, a gente vê aqui, por exemplo, uma tentativa de um Twin Towers, de um Bull 180, o que quer que seja. Mas o volume aqui, olha só, como o volume da venda foi um pouco maior do que o volume da compra, né, do candle de alta. E o mercado continuou mastigando aqui, ó, fazendo candle cor sim, cor não, como a gente gosta de falar, né? Nada a se fazer por aqui. O mercado ficou lateral aí uma boa parte da manhã, quase a manhã inteira. E aqui ele começou a mostrar as caras, tá? Nesse momento ele começou a mostrar as caras. Eu comprei aqui. Acho que aqui, pessoal, eu comprei de uma forma um pouco errada, se eu for ver bem, tá? Porque não tem por que eu comprar aqui e imaginar que ele está se segurando aqui, né? Ele já tinha perdido a média mais longa que eu uso aqui, de 89, então não sei. De qualquer forma, ó, eu não consegui fazer a minha parcial, o que corrobora agora meu pensamento de que talvez eu tenha me precipitado para comprar nesse ponto, mas tudo bem. Ele começou a cair, continuou caindo, depois ele voltou, eu consegui sair, zerar minha parcial de novo e estava posicionado com minha mão original novamente. Fez um candle de força aqui indicando que ele poderia agora fazer o seguinte, aquela velha história, né? Estava numa lateralização, fez um rompimento, não deu continuidade, voltou para a lateralização, chance maior de rompimento para cima, tá? Ainda mais a tendência diária e tudo mais. Só que, olha só, não deu continuidade. Não deu continuidade significa o quê? Que ele vai cair de novo. E é o que ele fez, e aqui eu comecei a trabalhar o preço, tá? Comecei a fazer scalps aqui, vocês conseguem ver pelas setinhas. Fui fazendo scalps, foi dando certo. Por que eu tava fazendo scalp aqui? Porque ele tá caindo devagar, ele tá caindo sem vontade, tá cheio de pavio. Isso daí é ótimo para fazer trades de curtíssimo alvo. Você vai fazendo, ele vai pegando, vai fechando, você vai fazendo, ele vai pegando, vai fechando. Só que tem um momento que ele pode realmente acelerar para baixo. E aí você tem que ter a experiência e o seu gerenciamento aí calibrado, né, para não deixar a sua mão pesada nesse momento. E foi o que aconteceu, olha só, aqui eu fui fazendo, fui fechando ainda estava tudo ok. E comprei aqui no final, ó, comprei mais um aqui, ó. O que aconteceu? Ele despencou, tá? E como eu fui fazendo e fui fechando, eu tava com a mão aí original e mais um contratinho aqui só. Então eu tava de boa, porque ele foi fechando. A partir desse momento que ele não fechou mais, eu não posicionei mais ordem nenhuma. Ele veio, segurou na média de 200 aqui, só que ele continuou caindo.
e eu de boa, não aumentei minha mão, tava tranquilinho ali, ó. Aqui eu pensei já em aumentar minha mão, porque ele formou um fundinho. Eu falei, bom, se ele formou esse fundo aqui, pode ser que ele segure aqui, eu vou conseguir fazer alguns scalps aqui. Lembrando que eu tava comprado aqui, hein, galera? Tô comprado, lembra? Eu comprei aqui no começo do dia, cadê? Eu comprei aqui e o preço já tinha caído aí, ó, 1000 pontos tinha dado 1000 pontos contra a minha posição, tá? E aí eu posicionei minha ordem aqui, tranquilamente, né? Outra ordem de compra, na verdade, e aí ele pegou aqui minha ordem de compra, já fechou, e eu falei, bom, se ele já fechou, vou posicionar mais, né? E eu posicionei mais lá para baixo, aqui, ó. Peguei aqui, ele fechou e ele foi fechando. Aqui eu peguei, ele parou de fechar de novo. O que eu fiz? Ora, não coloquei mais. Por quê, Rodrigo? Pelo mesmo motivo daqui. Falei, bom, se ele não fechou, ele está rompendo toda essa região aqui. Ele está fazendo aí um tipo de um power breakdown, né? E pode ser que ele ainda dê mais uma pernada grande para baixo. Eu preciso ter a minha mão mais leve possível para segurar o movimento contrário. Para depois, quando ele fizer um repique, se fizer um repique ou se lateralizar, eu conseguir trabalhar o preço e sair no lucro novamente, né? E terminar o meu dia bem. E aí ele parou, saí do trade aqui, saí do scalp, digo, aqui. Depois ele já começou a subir, eu comecei a fazer minhas parciais aqui que ficaram penduradas, porque aqui, por exemplo, ó, eu entrei com 4 contratinhos, aqui eu entrei com 3, tá vendo? Aqui foi 2, ó. Então, eu fui fazendo minhas parciais aqui, conforme ele foi subindo, vocês podem ver, eu fui zerando meus trades, tá? Até o momento que eu zerei a minha mão toda aqui. E aí saí com esse resultado aqui no dia de hoje. Foi um bom dia, foi um excelente dia, para ser bem sincero, o mercado tá aqui agora, aí, ó. Por que você saiu aqui, Rodrigo? Porque primeiro porque deu minha meta, segundo porque também está perto da região das médias, ele já subiu muito aqui, pode ser que agora ele sinta e dê uma parada aí nessa subida. De qualquer forma, o que eu quero mostrar para vocês, galera? Quero mostrar o seguinte, que mesmo você você não precisa, como dizia a Dilma, né? Nem quem comprar, nem quem vender, né? Nem quem ganhar, nem quem perder, nem quem está certo, quem está errado em relação ao movimento do preço. Mesmo que você estiver errado em relação ao movimento do preço, dependendo de como você faz o seu manejo de risco, você consegue ainda reverter a sua situação, reverter o seu loss. Foi o que aconteceu comigo hoje aqui. O mercado chegou a andar 1.200 pontos para baixo da minha entrada. Eu comprei e ele andou 1.200 pontos contra. Saí na minha total, né? Fechei minha posição com 600 pontos contra. E mesmo assim saí com esse valor aqui. Por quê? Porque eu fui trabalhando a minha posição, fui fazendo o meu gerenciamento, tá? Lógico que não basta você ter só esse gerenciamento, não basta você ter num papel, em teoria, o gerenciamento, porque isso daqui envolve também muito controle emocional, obviamente, né? Você tem que... E também, lógico, um pouco de análise técnica, né? Um pouco de análise técnica. Eu digo que o menor dos problemas aí, o que menos impacta o operacional é a técnica, tá? É o gráfico em si, é o ponto de entrada, é onde eu vou aumentar, como é que eu vou... Isso daí é o que menos interfere, tá? O principal aqui é o controle emocional para você conseguir enxergar o gráfico com clareza, conseguir enxergar, não ficar cego, né, quando o mercado começa a cair. Porque imagina só, galera, se eu tivesse colocado o contrato à torta e à direita aqui, ó, nessa queda aqui, eu teria estopado o dia, teria tomado muito provavelmente o meu loss diário, meu limite diário de perda, tá? E eu soube esperar. A mesma coisa aqui, né?
que ele começou a cair aqui, ó. Eu falei, bom, pode ser que ele caia. Tudo bem, aqui ele não caiu, mas como é que eu ia adivinhar que ele não ia cair? Né? Se ele está acelerando uma queda aqui, ó, como é que eu vou adivinhar que ele vai parar e que ele não vai continuar caindo? Eu estava com a mão leve o suficiente para aguentar um pouco mais de queda. Então você precisa ter como é que eu vou explicar, né? Esse amadurecimento mental, esse emocional blindado e ter um gerenciamento também bastante adequado, bastante rígido, para ser bem sincero, no seu operacional, tá? No seu trade. Eu não digo isso daí só por conta do meu setup, eu falo isso por conta de qualquer operacional que você for operar, pelo seu operacional. Se você não tiver um gerenciamento adequado e rígido, se você não seguir ele à risca, mais à risca do que você segue o seu setup operacional, os seus gatilhos e tudo mais, dificilmente você vai ter êxito no mercado, tá? Foque no gerenciamento e foque no seu emocional, mais do que você foca analisando o gráfico, beleza? Lembra que 95% das pessoas no mercado de day trade aqui no Brasil perdem dinheiro, tá? Os outros 3% empatam e só 2% que ganha, tá? Desses 2%, 1% faz muito dinheiro. Então não seja como essas 95% ou 98%. O que esses 95% ou 98% fazem? Eles entram lá no gatilho, eles espero a barra de força, vou entrar aqui, vou comprar, vou colocar stop na mínima do candle, ou então vou entrar no rompimento do pivô. Galera, os institucionais, os players grandes, eles sabem aonde que a pessoa física coloca stop, aonde que a pessoa física entra, e eles trabalham em cima disso. Não quer dizer que eles estão aí vendo o que você está fazendo para fazer contra. Eles nem sabem quem a gente é, eles estão um pouco se lixando pra gente, sabe? Mesmo que você opere 10, 20, 30, 50, 100 contratos, 200 contratos, isso daí não é nada para eles. Não é nada para eles. Eles não sabem da nossa existência. Mas eles sabem da existência e do volume representativo, que a massa, que o grupo de pessoas físicas, que é a entidade CPF, né, opera. E eles sabem onde essa entidade CPF posiciona a maior parte de suas entradas e saídas. E eles trabalham em cima disso. Faça diferente disso. Tá? Estude alguma coisa diferente, faça diferente, crie sua estratégia pensando em fazer diferente do que os 90 e poucos % de pessoas que fazem e perdem dinheiro. Senão você vai entrar nessa estatística de 90 e poucos % de pessoas. 95, 98, ok? É isso aí, o vídeo de hoje já tá longo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E é isso aí, valeu, falou e até mais.